Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, o Grêmio vai promover chances em duas posições, hein? E tem saídas programadas. E o Michael, hein? Afinal de contas, tem novidade. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio entra em campo neste sábado contra o Aimoré e com dois jogadores que ficaram de fora da relação. O Bruno Alves e o Reinaldo. Isso indica o quê? Que dois jogadores receberão oportunidades no time titular. Um deles chegou agora, Bruno Vini, jogou contra o São José, naquele campo do Paço da Areia, que é bem difícil de analisar um jogador, mas já falei aqui sobre o Bruno Vini, ele surgiu muito bem numa geração sub-20 muito boa, com Neymar, Oscar, Casemiro, esse time, ele era o capitão dessa seleção, rodou pela Europa, inclusive, jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogou no Napoli da Itália, e agora, depois de um longo período parado, ele retorna ao Grêmio e foi submetido àquele campo ali que, enfim, dispensa comentários, porque é muito difícil você praticar futebol num campo que não é o mais adequado. Agora não, agora talvez ele receba uma oportunidade, aí sim, né, no gramado da Arena, que pode lá ter os seus problemas também, mas enfim, é um gramado enfim, né, muito mais comum ao que ele vai encontrar no futebol brasileiro. Então, mais tempo, mais um jogo para a gente poder observar o Bruno Vini ao lado do Kahneman e juntamente de todo o time titular. Isso também é outro facilitador. Né? Uma coisa é você entrar num time completamente reserva, descaracterizado, sem entrosamento. A outra coisa é você jogar com os titulares. Isso tende a favorecer o jogador. Então, mais uma oportunidade para a gente ver o Bruno Vini. E o outro é o lateral Diogo Barbosa. Esse ele suscita normalmente debates. Porque o Diogo é um cara que foi alvo de um grande investimento, isso lá da gestão passada. Ele custou 10 milhões de reais ao Palmeiras. E um lateral que teve ótimos momentos no Cruzeiro, no próprio Palmeiras, mas depois, no Grêmio especialmente, ele nunca conseguiu desenvolver. Nunca conseguiu, mas é da função, é do ofício, é do setor, né? Não é nenhuma improvisação. O Reinaldo não faz um bom começo de ano. E o Reinaldo, ele jogou vários jogos até aqui, né? E está sendo preservado nesse jogo. Mas eu acho que o Renato também está fazendo uma disputa técnica aí entre o Diogo e o Reinaldo. O Diogo talvez fosse um dos primeiros da lista a serem negociados nesse começo de ano e acabou não sendo justamente porque o Reinaldo não está dando resposta. E vejam só, sem preconceitos, o Diogo tem entrado bem nas partidas. E às vezes isso é muito comum, tá? Às vezes o time modifica, muda o ambiente, o cara começa a jogar melhor aqui e ali. Isso realmente acontece. O Diogo tem entrado bem. Significa que o Diogo tem que ser titular no lugar do Reinaldo? Eu acho que ainda é cedo, mas é mais uma oportunidade da gente ver o cara. Daqui a pouco ele jogando num time titular, como eu falei, uma parceria melhor, com confiança, começando o jogo, no Campeonato Gaúcho, em que o nível técnico é inferior, ele consiga desenvolver um futebol. O Diogo é um cara que tem boas valências ofensivas, o grande problema dele é defensivamente. O Reinaldo tem as mesmas características, mas o Reinaldo sempre foi um cara até mais efetivo no time, no São Paulo especialmente. No Grêmio ele ainda não aconteceu, é cedo ainda. Mas então tem uma disputa aí na lateral e o Diogo pode estar, sei lá, pode estar conquistando uma vaga aí. Pelo menos para ficar no elenco, né? Porque ele estava nessa lista de negociáveis. Sobre saídas já vou falar. Depois tem uma dúvida no meio de campo, que é abrindo o meio de campo, que é o Vijaçante ou o Carbajo. Eu acho que o Renato está definindo o seu meio campo com o Carbajo, PP e Cristaldo e Bitelo. Acho que esse está sendo o seu escopo ali do meio para frente. O Vijaçante, nas palavras do Renato, já vimos bastante. Carbajo, precisamos ver. Consequência. Então eu acho que faz sentido você dar uma sequência para o Carbajo. Mas como para não desmerecer o cara que tá ali, que batalhou bastante ano passado e tal, pode ser que o Renato coloque o Vijaçante aí para dar um joguinho para ele aí, né? Não sei. Então tem essa dúvida entre o Vijaçante e o Felipe Carbajo. PP titularíssimo, né? Xodó, virou xodó do Renato, da torcida, tá jogando bem realmente, tá merecendo a vaga. E depois o Cristaldo e o Bitelo, que se intercalam muitas vezes, né? O Bitelo vem para construir, o Cristaldo aparece mais entre os atacantes, o Bitelo aparece pelo lado direito, o Cristaldo cola um pouco mais nele para fazer combinação de jogada, e vamos ver, né? Normalmente essas equipes atuam contra o Grêmio de forma mais fechadas, né? E aí o time que tem a posse de bola costuma ter mais dificuldades. Vimos isso durante a semana, vamos ver como é que se comporta o Aimoré.
E na frente, Ferreirinha, que começou muito bem o ano, fez gol, inclusive, lá contra o Esportivo, e juntamente do Luizito Soares, mais uma chance da gente ver o Soares diante da torcida do Grêmio. Ele que não marcou gols contra o Esportivo, mas participou, né? Deu assistência, tomou a pancada e deu assistência para o Ferreira. Nesses 4 jogos, perdão, que ele participou participou de gols em todos. E tem 5 gols marcados e uma assistência. É isso, né? É isso. O Luizito Soares, mais uma vez, diante da torcida do Grêmio, estaremos todos acompanhando. Bom, entre os estrangeiros, o Grêmio tem 6 estrangeiros. Tá acontecendo algo que eu imaginei que fosse acontecer. O Campaz está sobrando. Ele começou como titular até, né, no primeiro jogo, teve destaque na pré-temporada, se imaginava que o Campaz ia ter chances, mas quando o Renato viu que ele precisa jogar com o Kahneman, o Vijaçante ou o Carbajo, e aí você precisa ter eles relacionados, o Cristaldo e o Soares, acabou, né? Esses são 5 na prioridade. Não dá para sobrar o Vijaçante, não dá. Porque você precisa de uma reposição ao Carbajo, ao PP, aquela coisa toda, ou você vai depender do Thiago Santos, que nunca entregou o suficiente. Então, o Campaz acabou sobrando. E tem uma proposta do Rosário Central da Argentina. O Campaz não custa muito ao Grêmio, $45 mil é o seu salário, pouco mais de R$200 mil. Na realidade do futebol, é um salário baixo. Então o Rosário Central teria condições de pagar esse salário e inclusive há informações na Argentina de que ele já estaria até pré-inscrito no campeonato argentino lá, tamanho avanço da negociação, mas o Grêmio está negando por enquanto. Há uma tendência, se não for o Rosário, outros times, quem chegar vai levar o Campaz. O Grêmio investiu muito no Campaz, mas pelo menos pode recuperar uma parte do dinheiro, seja por um empréstimo com opção de compra e ainda aliviando a folha de pagamento. O mesmo deve estar acontecendo com o Guilherme, um atacante que voltou, foi muito bem no esporte, estava no Japão, retornou para o Grêmio, surgiu no Grêmio, voltou para o Grêmio agora e a torcida está pegando muito no pé porque ele realmente desde o ano passado não consegue corresponder. Esse não tem um salário tão alto assim, tá na casa baixo assim, tá na casa dos 350. Então tem que saber se o Sport, por exemplo, que quer contar com o retorno dele, onde ele foi muito bem, vai conseguir bancar esse salário. Ou se o Grêmio paga uma parte e tudo mais, mas eu diria que esses 2 são os primeiros da lista para serem negociados. Os outros que estão nessa possível lista de saídas, o Lucas Silva e o Thiago Santos, não tem proposta nesse momento. E o Thiago Santos até o Renato gostaria de contar, porque entende que da característica do Thiago, que é aquele cara para destruir mesmo, né, aquele primeiro volantão, ele não tem no elenco, em que em alguns momentos ele pode precisar desse tipo de jogador. Então, vamos aguardar. E o Michael, hein? O Michel está na disputa do Mundial de Clubes, lá no Marrocos. Inclusive entra em campo neste sábado, ou já jogou, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E depois do Mundial, a situação dele deve se definir. O Grêmio ganhou uma concorrência muito forte, né? O Renato já ligou para o Michael, eles já conversaram, ele gostaria de jogar com o Renato, aquela coisa toda. O vice de futebol Paulo Calef também já ligou para o Michael. O Michael quer voltar para o Brasil, quer voltar para o futebol brasileiro e estava tudo meio que tranquilinho, apenas esperando o Al Hilal liberar o jogador, seja por conta do transfer ban, sei lá, ou então com algum convencimento por parte do Grêmio. Os caras liberaram o Matheus Pereira para o mercado interno, né? Para o Al-Wahda, lá nos Emirados Árabes, mas ainda assim liberaram o atacante mesmo sem poder contratar. Só que o Mundial é a grande vitrine do Al Hilal, então antes do Mundial seria muito difícil. Mas depois do Mundial o Grêmio vai tentar aquela coisa toda, né? Contar com o Michael, porque o Renato Gaúcho tem uma ótima relação com ele desde os tempos do Flamengo. Porém, o Palmeiras chegou, né? E aí vocês já viram aí que o Palmeiras tentou empréstimo, tentou inclusive adquirir o jogador e o Al Hilal não liberou. E aí a situação mudou um pouco, né? Porque, segundo informações, o Michael gostaria de jogar no Palmeiras. Vamos combinar que, assim, por melhor relação que o Michael tenha com o Renato e por maior vitrine que o Grêmio tenha, inclusive com o Luizito Soares, talvez o Michael até se empolgue em jogar ao lado do Soares, o Palmeiras hoje é um grande concorrente porque vai disputar a Libertadores, é um time que está sempre disputando o título, tem o Abel Ferreira que hoje, né, dispensa comentários, então assim, o elenco todo consolidado, montado, ele vai chegar numa posição em que ele vai ser titular, né, pelo lado do campo. É difícil. Se o Palmeiras realmente quiser e o Al Hilal topar liberar,
dificilmente o Grêmio vai vencer essa parada. Mas a gente só vai saber disso na sequência. O que eu posso dizer para vocês é que eu conversei com ele recentemente, troquei mensagens, mas de forma muito superficial, porque saiu uma notícia que ele estava lesionado e tudo mais, com dores na panturrilha, e ele disse que não, que ele só tinha tido uma pancada no ombro, mas apareceu ele chorando no banco, né? Então por isso a preocupação, será que foi uma lesão grave? E ele disse, eu estava chorando por outro motivo. E aí, enfim, ele talvez não estivesse tão bem assim emocionalmente. Ele não está feliz lá, isso a gente pode dizer, pode atestar. Ele está tentando sair de lá, ele está até incomodando os caras porque ele quer liberação, porque ele quer voltar para o Brasil. Só que agora ele tem duas possibilidades, Grêmio e Palmeiras. Então se os caras liberarem, ele vai poder escolher. Quem ele vai escolher, eu não sei. Eu até, como torcedor, comentei para ele, eu gostaria que você fechasse com o Grêmio, do Renato, aquela coisa toda, né? E ele até respondeu, Renato, paizão, mó gente boa e tudo mais, mas se limitou a dizer isso, não falou que toparia, que gostaria, que preferia, não quis responder mais nada a respeito. Então a gente tem que esperar o Mundial de Clubes para saber onde o Michael vai jogar. Eu acho muito difícil que ele permaneça no Al Hilal, a menos que os caras endureçam o jogo, e aí realmente não vai ter o que fazer. Mas se liberarem, ele joga no Brasil e joga num desses clubes, ou Palmeiras ou Grêmio. E aí? Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!